Ó, hoje a gente vai abordar alguns assuntos muito importantes pra gente aqui, né? Deixa eu aqui que eu quero mostrar o pilar. Primeira coisa que eu quero abordar, então a gente vai abordar alguns assuntos de teoria. Essa aula está inserida dentro do nosso curso. É uma aula muito importante. Os conceitos vão ser muito importantes. Porém, o que eu queria falar é um pouco abstrato demais. Então a gente vai tentar fazer na medida do possível, tá? Vamos tentar fazer. Eu quero que vocês tentem entender o máximo de coisas que vocês conseguirem. A primeira coisa que a gente vai abordar vai ser os acidentes. Os acidentes são sinais colocados do lado da nota que vão alterar aonde a gente vai tocar aquela nota. Por exemplo, vou desenhar aqui um pentagrama. A gente vai ter dois tipos de acidentes, tá? Deixa eu já colocar aqui. A gente tem mais, mas o que é importante pra gente nesse momento é saber de dois. Que é o sustenido, que é esse hashtag aqui, ó. E o bemol, que é o Bzinho. Pois bem, o sustenido, a gente vai tocar a nota imediatamente acima. E o bemol, a nota imediatamente abaixo. Como assim? Então vamos lá. Então essa nota aqui, que nota que é essa? Dó. Vou colocar o sustenido do lado do Dó. Isso significa que ao invés de eu tocar o Dó, eu vou tocar a nota imediatamente acima. Qual que é a nota imediatamente acima? É essa daqui. Então essa nota vai ser o Dó sustenido. Entendeu? Então, vamos procurar algumas notas, tá? Vamos começar pelo Sol sustenido. Achem pra mim um Sol sustenido. Agora, então, o Sol sustenido vai ser esse daqui. Agora, acha pra mim um Lá sustenido. Onde vai ser o Lá sustenido? Isso. Perfeito. Ótimo. Então, esse é o sustenido. O bemol, por sua vez, por exemplo, se eu tiver essa nota aqui é o Mi. Se eu colocar um Bzinho do lado, vai ser o Mi bemol, vai ser a nota imediatamente abaixo. Estou tocando o Mi, a nota que vem para baixo vai ser essa daqui. Então, essa daqui é o Mi bemol. B de baixo e sustenido, S de subir, tá? De sustentar, de subir. S de subir, B de baixo. Então, achem para mim agora um Lá bemol. Ótimo! Esse é o Lá bemol, ok? Assim ele ficou meio doidinho aqui. Ótimo. Perfeito. Agora, o que acontece? Achem para mim um Fá sustenido. Fá sustenido. Tá aqui. Ok? Isso. Achem para mim um Sol bemol. É o mesmo. É o mesmo? Olha que legal! Então a gente vai ter notas que vão ser notas com nomes diferentes, mas que soam a mesma coisa. Quando a gente tem notas que têm nomes diferentes, mas que soam a mesma coisa, a gente vai ter notas enarmônicas. Então, isso é notas enarmônicas. São notas que têm nomes diferentes, mas que são a mesma coisa. Por exemplo, agora achei para mim um Mi sustenido. Onde vai ser o Mi sustenido? Quero só ver. Onde vai ser o Mi sustenido? A nota é imediatamente acima. Não. Então, mas a nota é imediatamente assim. Aqui não tem tecla preta. Então vai ser o quê? Essa? Aham. Ela não tem aqui? Então. Não tem, então o É o Mi Fá. sustenido É o Fá. é igual ao Fá. Ah, por que ele não coloca Fá de uma vez? Por quê, né? Mais prático. Então entendam a seguinte coisa. Notas enarmônicas são notas. O Mi sustenido e o Fá são notas enarmônicas, né? Eles são a mesma coisa, mas na teoria musical, na hora que o cara vai compor uma música, o Mi sustenido tem um peso diferente do Fá. Ele significa outra coisa do Fá. Resumindo, o Mi sustenido ele é diferente no Fá na hora que o cara vai escrever a música. Mas na prática, quando a gente vai tocar, ele se apresenta a mesma coisa. Entendeu? Tá bom, vai, entendi. Entendi. Não sei por que Não que- concordar? não sei por quê. Não concordo.
Mas assim, mais pra frente, quando a gente for discutir algumas coisas lá pra frente, Se eu entender, eu não você entender, fala, não vai fazer diferença. nossa, entendi agora por que é isso. A mesma coisa, por exemplo, do Si sustenido. Qual que é o Si sustenido? É o Do, né? O Si sustenido é o Do. Mesma coisa, o Fá bemol. O Fá bemol vai ser o Mi natural, o Mi. Tá? Quando não tem sustenido, a gente também pode falar tipo Mi natural, Do natural, tá? Porque não tem acidente. E o Do bemol vai ser o Si, ok? Entendeu? Mesma coisa. Tá. Então esses são os acidentes. Então se eu falar pra vocês, que nota que é essa daqui? Vocês têm duas opções. Que nota que é essa? Que eu tô tocando? Si. Não. Não, Ré bemol. Não, É, peraí. Tem sim. Tem sim, Não, tem Ré sim. sustenido. Sol sustenido. Isso. Sol sustenido, porque eu tô no Sol aqui, ó. Ah, tá no sol. Ou Lá bemol. Entendeu? Entendeu? Isso, muito bem. Então isso é a primeira coisa. Gravou a informação, nunca mais esquece. Outra informação importante, tá? Agora a gente vai discutir um assunto também bastante abstrato, mas que vai ser muito importante para a gente aprender nesse momento, que é o conceito de tom e semitom, tá? Vamos lá. O semitom é a menor distância entre duas notas. Então, por exemplo, a gente vai falar que do Do para o Do sustenido, a gente tem uma distância de um semitom, ok? E o tom vão ser 2 semitons. Então, meio que a gente pode medir as distâncias entre as notas através de tons e semitons. Assim como a gente mede distância em metros, quilômetros, a gente tem essa medida que a gente vai utilizar na música, tá? Por exemplo, do Do para o Mi, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 semitons. Entendeu? A gente vai contando isso, tá? É 4 como se semitons. fossem espacinhos para chegar lá. Exatamente. Os dedinhos. Né? Exatamente. Por exemplo, no Do pro Mi, né? Só para concluir, a gente tem 4 semitons ou 2 tons. 2 tons. Tá? Agora, do Do para o Lá, quantos semitons a gente vai ter? É só a gente contar, a gente considera do Do para o Do sustenido, um semitom e assim por diante. Tá? Mesmo quando é a mesma nota. Mesmo quando for assim, O ó. acidente. Tipo, por exemplo, meio, né? Um semitom, aí outro semitom, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do Do para o Lá, a gente tem 9 semitons ou 4 tons e um semitom ou 4 tons e meio, tá? Por que a gente mede, por que raios a gente mede essas notas em tons e semitons? Bom, uma das coisas que eu gosto de citar, que eu acho muito interessante, é uma coisa que todo mundo já ouviu falar na mídia, que é o tal do ouvido absoluto. Vocês já ouviram falar do ouvido absoluto? Sim. Já ouviu falar? O que é o ouvido absoluto? Isso geralmente sai muito na mídia, né? É a capacidade de uma pessoa, que a pessoa tem, de ouvir uma nota musical e ela saber exatamente que nota que é aquela. Então, toca qualquer nota, a pessoa fala Sol, a pessoa fala Lá, sabe assim, sem ela consegue com o ouvido saber que nota está tocando. Tem gente que consegue, tem um ouvido absoluto tão bem desenvolvido, que ela escuta, por exemplo, um barulho de uma porta batendo e ela consegue identificar que nota que está saindo de lá, entendeu? Isso é uma capacidade que a pessoa nasce ou não nasce com o Na ouvido minha absoluto. época isso chamava de toca de ouvido. Também, pode ser esse termo sim. Ele toca de ouvido, sem saber ler a partitura, só pelo... Está ouvindo a nota. Então, isso é a capacidade de ouvido absoluto. E aí tem algumas pessoas que geralmente desenvolvem isso na primeira infância, não tem uma explicação tão científica do porquê que algumas crianças nascem com ouvido absoluto e outras crianças não. Mas a gente tem alguns padrões. Por exemplo, pessoas que têm autismo geralmente desenvolvem ouvido absoluto. Por quê? Porque o cérebro tem um funcionamento diferente, ela
todos os alunos que eu tive que tinham algum nível, algum grau de autismo, eles tinham ouvido absoluto. E aí muito legal essa questão do autismo, porque eles têm algumas dificuldades em algumas áreas, né? Em outras eles têm uma capacidade muito grande. E uma das coisas do autismo que eu tinha de alguns alunos, eles tinham memória extraordinária. Eles tocavam uma vez a música, às vezes eu não precisava nem falar que nota que era, porque eles tinham ouvido absoluto, eles sabiam que notas que era, decoravam aquela música, podia passar uma semana sem tocar, eles sentavam e eles sabiam executar exatamente aquilo que eles tinham O ouvido. aluno dos seus sonhos, né? Assim, a única coisa que para ser assim, o ideal era que eu queria muito que esses alunos estudassem, mas aí tem a coisa do autismo também, que geralmente é a inflexibilidade. Tipo, às vezes eles são muito inflexíveis. Então às vezes eu chegava na aula e pedia para ele tocar alguma peça, mas aquele dia ele não queria tocar aquela peça, não queria de jeito nenhum. E tá tudo bem, a gente pegava uma outra peça, né? Às vezes ele falava assim, mas eu já toquei essa peça, por que eu tenho que tocar de novo, né? Então essa coisa da inflexibilidade do autismo é uma questão que acaba limitando um pouco, mas a coisa do ouvido absoluto é realmente muito incrível. Pois bem, por que eu estou falando isso? As pessoas nascem ou não nascem com ouvido absoluto. Porém, existe uma capacidade que qualquer pessoa pode desenvolver, que é o que a gente chama de ouvido relativo. O que é o ouvido relativo? Eu falo para você que essa nota é o Dó, eu te dou uma nota como referência, e aí, a partir dessa referência, você consegue descobrir o nome das outras notas. Tipo, aí, então isso aqui é o Dó. Ouvi. Então tá. Então toca a outra nota. Aí você vai lá tocar e a pessoa fala, isso aqui é o Lá. Então isso você consegue desenvolver com exercícios e com trabalhos. Na faculdade, a gente, por exemplo, tem uma matéria que é percepção auditiva, que a gente trabalhava desenvolver o ouvido dessa forma. Entendeu? Isso dá para todo mundo trabalhar. Qualquer pessoa consegue desenvolver o ouvido relativo. Agora, uma pessoa que tem ouvido absoluto, ela vai ser um melhor músico? Ela vai tocar melhor? Não necessariamente. O ouvido absoluto, para ser sincero para você, ajuda em algumas coisas, mas não significa nada em questão de tocar. A pessoa pode ter um ouvido relativo muito bem desenvolvido, e ela vai tocar, às vezes, até melhor do que uma pessoa que tem ouvido absoluto. Então isso não significa nada nesse sentido. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente está falando de tom e semitom. O ouvido relativo, que é esse ouvido que a gente consegue desenvolver através, olha só que da hora, assim, um dos métodos é a gente contar os semitons que existe da nota que eu dei de referência. Esse aqui é o Dó. Aí eu toquei esse aqui que é o Sol. Na minha cabeça eu faço as contas de quantos semitons existem até chegar lá, entendeu? Eu vou cantando na minha cabeça semitons até chegar lá. Então isso é uma das técnicas que a gente tem para conseguir desenvolver o ouvido relativo. E a questão dos tons e semitons não necessariamente é só para isso. Existem diversas outras coisas que a gente estuda essa distância. Ok? Certo? Então, tons e semitons estão resolvidos. Agora vamos... antes da gente passar para o próximo conceito, eu vou fazer só um teste para vocês. Calculem para mim, do Dó para o Fá, quantos tons ou semitons existem? Esse semitom. Tem 6. Do Fá natural, tá? Não é Fá sustenido, porque se for dar o Fá sustenido. Então são 5. São 5. Exatamente, são 5 semitons ou 2 tons e meio, tá? Muito bem. Pois bem, agora a gente vai falar sobre o pentacorde. Muitos conceitos a gente está aprendendo hoje. Aprendemos os acidentes, sustenidos e bemóis, tom e semitom. Agora o pentacorde. O pentacorde é uma sequência de 5 sons, penta de 5, na qual vão ser observadas a seguinte regra. Você vai tocar a nota, aí vai ser tom, tom, semitom, tom. Como assim? Toquei o Dó. Aí do Dó eu tenho que achar um tom. Então vai ser aqui. Aí próximo então a nota, tom, tom. Aí eu calculo aqui, daqui até aqui eu tenho um semitom, daqui até aqui eu tenho outro semitom. Tom, semitom, daqui até aqui eu tenho um semitom e tom. Então o pentacorde de Dó vai ser isso daqui, ó.
eu já ouvi em algum lugar. Provavelmente você já ouviu em algum lugar, tá? Então agora a gente vai calcular o pentacorde a partir do Ré. Você vai tocar a nota Ré. Tom. Aonde vai ser o tom? Vai ser aqui? Não, vai ser aqui. Porque daqui até aqui é um semitom e daqui até aqui é outro semitom. Tenho 2 semitons, então daqui até aqui é um tom, ok? Tom. E agora? Onde vai ser tom? Se aqui tem um semitom, aí um semitom mais um semitom vai ser o tom. Então vai ser a terceira nota, vai ser aqui. Aí a quarta nota tem que ser um semitom. Aí um semitom eu vou tocar aqui do ladinho, ok? Porque daqui até aqui eu tenho um semitom. E por último tem que ter um tom, eu vou achar essa nota aqui. Então o pentacorde de Ré vai ser... Entendeu? Por que eu estou fazendo isso? Calma, vai ter um porquê. Só faz isso pra mim. Vamos achar o pentacorde de Mi? Agora vocês façam o pentacorde de Mi. O pentacorde de Mi vai ser nota, tom, tom, semitom e tom. Ok? Agora no de Fá, vamos fazer, então assim, o de Fá vai ser... Vou pegar o mais difícil, o mais que é... tem muita coisa, que é o de Si. Vamos fazer o de Si? Ótimo. Então o de Si, só para deixar registrado, nota, tom, tom, semitom e tom. Ah, voltando só à coisa do tom e semitom, tem uma coisa que é muito legal, que acontece em música, que é isso daqui. Vou tocar uma melodia a partir do Sol. Vocês já ouviram essa melodia? Em algum lugar já ouviram. Agora olha só, vou tocar a partir do Ré. Vou tocar ela agora a partir do Si. Conseguiram ouvir que é a mesma música? O que foi uma coisa diferente da outra? Uma eu toquei mais agudo do que outras, né? Do que a comparação com as outras versões que eu toquei aqui. Viram que é a mesma música? Que fato estranho que é esse? Sabe por que soa a mesma música? Preste atenção, é um pouco abstrato isso. As relações internas de tons e semitons permaneceram a mesma. Eu permanecendo a mesma relação interna de tons e semitons, eu consigo tocar a mesma música em diversas regiões do piano. É como se você colocasse o mesmo pentacorde para notas iniciando de Por exemplo, se eu tocar o Frère Jacques, que a gente aprendeu, né? Todo. Agora o pentacorde de Ré é aqui, né? Ré, Mi, Fá. Eu posso tocar a partir daqui. Só pensar no dedo que eu tô tocando, né? Se eu for no do Si, eu mantive as mesmas relações de tons e semitons, né? E aí o que acontece? Isso é uma coisa muito importante, por exemplo, para quem é cantor. Porque, vocês já viram falar, aquela pessoa fala, ai, faz um tom mais grave. Eles estão fazendo justamente esses ajustes. Eu falo principalmente para o cantor, porque a voz humana, ela tem uma coisa chamada extensão, que é a nota mais grave que a pessoa consegue tocar e a nota mais aguda que ela consegue tocar. Na verdade, se chama tessitura. Extensão vocal é o máximo que ela consegue cantar, com o maior esforço que ela conseguir cantar, é a extensão vocal. E a tessitura é o que ela consegue cantar confortavelmente, com qualidade vocal, né? E aí, às vezes, as notas daquela música não cabem na tessitura daquela pessoa. Aí precisa fazer um ajuste de mudar de tom, de mudar de tonalidade. Então eles fazem isso na música, principalmente para fazer essa coisa com o cantor. É uma coisa muito clara, né? Porque a gente ouve muita gente falando, eu peguei o tom errado da música, e quando ela vai chegar lá na nota mais aguda não consegue cantar. Por quê? Porque a extensão dela... O Lulu Santos agora, nesse show que ele fez
70 anos, ele mudou a tonalidade em todas as suas Mais vozes. grave. Porque o que acontece? Olha só que legal. A voz humana, quanto mais velho a gente vai ficando, mais a nossa voz vai ficando mais grave. Tanto para homem quanto para mulher. Né? Quando a gente é criança, a voz é super agudinha. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo os agudos. Então, que nem o Santos, provavelmente, quando ele gravou aquelas músicas, ele gravou num tom que para ele era super confortável naquela época. Vai passando os anos, ele vai ter que fazer os ajustes para conseguir cantar. Isso é natural, uma coisa fisiológica, né, da pessoa. É claro que se a pessoa faz técnica vocal, se ela estuda canto e faz técnica vocal, ela faz exercícios para que isso ocorra minimamente, vamos dizer assim. Vai acontecer naturalmente, mas se você faz... É que nem academia. Você faz exercício da academia, para a sua musculatura vai ficando cada vez mais em dia. É claro que quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo mobilidade. Mas se você faz academia, o retardamento disso vai ser muito maior. Mesma coisa para quem faz técnica vocal. São Desgaste, né? sim, o desgaste da voz, etc. Certo? Muitas coisas teóricas. Por que a gente aprende esse pentacorde? Agora sim, ou uma coisa que a gente já ouviu falar muito, que é o acorde. Já ouviu falar sobre isso? Acorde. Todo dia de manhã. Acorde agora, nesse momento. O acorde pra gente é quando a gente toca 3 ou mais... Vou colocar em outra cor, pera. 3 ou mais notas ao mesmo tempo. Então, quando eu toco isso daqui, eu estou tocando um acorde. Se eu toco isso daqui, um outro acorde. Se eu toco isso daqui. O acorde, na composição musical, ele é fundamental. Pela definição, a gente vai ter uma quantidade muito grande de acordes, já que é 3 ou mais notas. A gente tem 12 notas, a gente tem as 7 notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mais as 5 teclas pretas, a gente tem 12 notas, que a gente tem a possibilidade de combinar essas 12 notas, né? Então vai ter uma quantidade muito grande de acordes. Dentro desse universo de acordes, então aqui ó, teoria dos conjuntos, ensino médio. Aqui está o conjunto dos acordes. Então, dentro desses conjuntos dos acordes, a gente tem vários tipos. A gente tem 2 grandes subgrupos de acordes, né? A gente tem outros subgrupos menorzinhos, que são os acordes que são menos utilizados. Mas desses 2 grandes subgrupos, a gente vai ter as tríades e as tétrades. Tríades de 3 e tétrades de 4. Então, são os acordes de 3 sons e os acordes de 4 sons. Esses acordes são os acordes mais utilizados, ok? Então vamos lá, vou apagar tudo isso daqui, mas depois tem um videozinho. Eu estou conferindo para ver se está gravando. Isso, está gravando, está tudo certo. Vou apagar. Vamos falar então sobre as tríades. As tríades vai ter essa característica. Escrever na partitura? Não. Vou escrever na partitura, não. Vou escrever na partitura, vai. Não. Vou. Porque eu posso explicar só na mão aqui, porque na mão fica mais fácil, nessa partitura é mais completa. As tríades vão ter sempre essa característica. Eu vou tocar uma nota, pular outra nota e vou pular. Aqui eu estou tocando Do, Mi, Sol. Eu toco uma nota, pulo outra e pulo outra, entendeu? Então isso aqui ó, é uma tríade tradicional, ok? A tríade é quando a gente toca 3 notas. Essas 3 notas vão ser sempre: eu toco uma nota, pulo uma nota aqui no piano e toco outra nota pulando. A gente sempre vai empilhar 3 notas pulando uma, entendeu? Toca uma, pula outra, toca outra, pula outra. Então essa aqui é uma tríade. Isso daqui, por exemplo, Ré, Fá e Lá é uma outra tríade, tá? Uma outra tríade. A gente sempre está pulando uma notinha branca aqui, por exemplo. Dentro desse universo de tríades, a gente vai classificá-las de 4 jeitos. 4 jeitos. Então, vão ser 4 tipos de tríades. Vou falar apenas 2, que são as tríades maiores e as tríades menores. Tá? Então, eu vou falar, acorde maior, acorde menor. Tá? Essa aí a gente vai discutir. Quem já fez um pouco de violão sabe um pouco disso, né? Então vamos falar sobre as tríades maiores. As tríades maiores, como é que a gente vai fazer uma tríade maior, um acorde maior? Tá? Eu vou fazer o pentacorde daquela nota. Então o processo é
acorde maior. Eu faço pentacorde, lembra que a gente fez? Tom é nota, tom, tom, semi, tom, tom. Daí eu vou tocar a primeira, a terceira e a quinta nota do pentacorde. Então, por exemplo, o pentacorde de Dó é. Eu vou tocar a primeira, a terceira e a quinta. E essas três notas formam um acorde de Dó maior. Olha só que legal. Entendeu? Vamos fazer agora um acorde de Mi maior? Aí a gente pega e faz o pentacorde. Toca a nota, tom, tom, semitom, tom. Toco a primeira, a terceira e a quinta. Esse é o acorde de Mi maior, tá? Então agora faço um acorde de Lá maior. Então faço o pentacorde. Chega lá? Lá maior. Aí faço o pentacorde, né? Lá, né? Isso, aí tô com Lá. Então é Você tá tocando nota, certo. Tom. Nota, tom, nota, tom, tom, Tom. Isso, tá certo. tom, Semitom. semitom, tom e tom. Isso. Aí vamos tocar a semitom e primeira. tom. Lá, não é certo? A primeira. Agora toca a primeira, A terceira e a gente quinta. tocou. Memória de curto prazo, hein? Então, eu tenho que dizer a terceira do pentacorde, né? Isso. Terceira. Então, Mas a terceira tá aqui certo. Tom. É isso aí. E quinta. Lembrou? Esse acorde de Tom, Lá maior, dois. tá? Tom. ah, é verdade. Isso. Então, e sem Só que aí tem o semitom e o tom. Lá no então, último. e no O tom é acorde faz tanto então com a seria- mão direita como com a esquerda. Sim, Isso. sim. A gente está aprendendo, o fundamento dele. Então, Tá. faço com a mão direita, mais pra frente a gente vai entender como é que ele é utilizado, entendeu? Quantos mil anos? Eu tenho que estudar pra Calma. E aí eu vou te ensinar. Não, vai. Vou ensinar a menor também. A menor é fácil. Aí depois vai ter tarefinha de casa, assim. A menor vai ser a primeira, a terceira e a quinta nota do pentacorde, porém a terceira a gente vai baixar meio tom. Então, vamos lá. Vamos ao pentacorde. Oxe, desceu aqui. Vamos para o pentacorde de Dó. Primeira, terceira e quinta. Esse é o acorde de Dó maior. Se eu quiser fazer o acorde de Dó menor, eu pego essa nota do meio e baixo meio tom. Ouçam as diferenças do acorde maior para o acorde menor. Acorde maior, acorde menor. Eu mudo uma nota, parece que mudou completamente o sentido, né? O sentido. O acorde maior, ele geralmente está associado com alegria, com emoções mais acima, né? E o menor está associado a melancolia, acordes mais tristes, né? Maior, menor. Então a gente tem algumas músicas, por exemplo, que elas começam com acordes maiores e começam com acordes menores. Eu vou tocar uma e vocês vão me falar se começou com acorde maior ou se começou com acorde menor. Vamos lá, primeira. maior. Maior! Muito feliz, né? Agora esse daqui. Pura depressão. Puro acorde menor, começa com acorde menor, né? Então, pelo ouvido a gente consegue. Deixa eu pensar outra. Essa daqui. Menor. Menor. Aqui, você tá pensando num acorde maior aqui. Deixa eu ver uma música. Nunca mistura? Mistura. A gente faz uma sequência de acorde maior e menor. Mas é que eu queria que vocês percebam só a diferença Aham. dos primeiros acordes, entendeu? Sei lá, não sei. Não sei, eu tô pensando numa música com acorde maior. Você sabe alguma aí de cabeça? Acorde maior. A pessoa depressiva, né? Não sabe nem uma música que começa feliz na vida, né? Fala do sabonete. Então. Esse daqui. A melodia começa assim.
ter outra coisinha. Alguma coisa assim, né? Prelise também, agora que eu lembrei. Mas o prelise, ó. Maior ou menor? Maior ou menor? Eu acho que é menor. Eu acho que é maior. Ele é menor, ele é triste, ó. Ele tem um quê de melancolia, né? Tem umas que são mais difíceis de perceber. Não é tão óbvio, né? Umas que não são tão óbvias, mas só para vocês entenderem. Então, esse é o acorde maior e o acorde menor. Último ponto que eu vou abordar para vocês aí depois a gente vai treinar, fazer alguns treinamentos. Deixa eu ver que horas são. A gente vai ter tempo para fazer alguns treinamentos desses acordes. A gente vai ter uma coisa chamada cifra. O que é uma cifra? É um punhado de letras que vão representar as notas musicais. Por exemplo, a gente tem as notas musicais que é Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essas notas vão ser representadas pelas letras dos alfabetos. A, B, C, D, E, F, G. Mas, começando a partir do A. A, B, C, D, E, F, G. Então eu posso falar que o Do é representado pela letra C. É um tipo de notação também que a gente tem das notas musicais. Essas cifras vão representar... Então assim, é um jeito que a gente tem de nome de notas musicais. As cifras é muito utilizado nos Estados Unidos, por exemplo, eles não chamam as notas musicais, eles até chamam, mas eles costumam mais chamar pelo nome. Então lá nos Estados Unidos, se você ouvir aquelas musiquinhas de criança, que geralmente tem nota musical, tipo do, ré, mi, fá, 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 eles cantam C, D, E, F, 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 C, D, porque eles chamam as notas musicais pelas cifras. Aqui pra gente, as cifras vão representar os acordes, tá? Como assim? É a Lola. É assim, ó. Lembra qual que é? Eu vou colocar aqui a sequência. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Aí lembra que é o alfabeto começando a partir do A. A, B, C, D, E, F, G. Então, a gente vai ter uma música lá, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que vai ter um C. O C vai representar o acorde maior. E se eu colocar um Mzinho pequenininho, vai ser o acorde menor. Ok? Daqui a pouco a gente vai treinar a fazer os acordes maiores e menores através das cifras. Mas, o que isso tem a ver, né? Nossa, tanta coisa abstrato, tanta coisa. Eu vou mostrar uma coisa mais prática. A gente vai acessar um site chamado Cifra Club. Eu tenho até um aplicativo. Tem um aplicativo e tal. Eu sempre pego evidências, mas eu não sei cantar direito. Vou pegar a Gabriela Rocha, que eu acho que ela tem o Aleluia. Aí o Aleluia eu consigo cantar mais ou menos. Aleluia, sabe, essa é uma música, né? Vocês virem que tem a letra e em cima, nessa coisa da cor de laranja, tem o quê? Esse F de... Fá. Fá, você já sabe que já estudou cifra, já estudou violão, então ele sabe. Mas é o F lá da cifra que a gente estava tocando, né? Cifra, né? O F lá de Fá. Como não tem nenhuma letra do lado, vai ser o Fá maior, né? Aí depois tem o DM, o D de Ré. Então aqui vai ser um Ré menor. Como que a gente vai tocar? A gente vai tocar... Nossa, esse tom tá muito ruim pra mim. Da minha voz. Bela, maravilhosa. Só que não, esse tom tá meio agudo demais. Então eu vou mudar. Aí ele mudou aqui a cifra, tá? Então eu vou tocar, por exemplo, o Dó vai ser aqui, mas não precisa se preocupar com saber disso, tá? Mas o Dó é aqui, aí o Lá menor é aqui, tá? Então eu vou tocar algo do tipo, vou pegar a cifra e vou tocar. Pai, eu quero te amar. Você viu, ó, tocar de vez pra você de novo, o teu coração e me derramar. Aqui tá diferente assim que eu tô conhecendo. E me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia. Sabe assim? Então é tipo assim.
assim, aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas cifras, esses acordezinhos que a gente montou, e a gente vai desconstruir eles. Então, por exemplo, nessa música eu posso criar um acompanhamento tendo como base esses acordes. Então vai ficar assim, ó. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Entendeu? O que eu peguei? Peguei a base, que é os acordes, tipo nesse caso o Dó, esse Dó Mi Sol. Eu toquei eles de uma tal forma, esse Dó Mi Sol, que criou um acompanhamentozinho pra gente tocar essa música. Entendeu? Mais ou menos? Por que, por exemplo, tá ali no C, né? Que seria o C, Dó. o Dó, isso. O Dó. Por que você fez em tríade? Onde que está escrito que é para fazer dessa maneira? Dessa maneira que eu fiz da segunda vez? Da primeira vez. Da primeira vez que eu toquei assim. Porque essa aqui é a base fundamental. Qual que é a base fundamental? Que o C, que vai ser o Dó maior, vai ser Dó Mi Sol. Entendeu? Quando vem a letra, assim, é a cifra, é o acorde. É Ah, sempre assim? Não é só a nota. É sempre esse? Acho que é desse essa. jeito? É isso que eu quero saber. Então, aí o que eu fiz da segunda vez? Eu peguei essa base, que é o Dó Mi Sol, e desconstruí essa base e criei um acompanhamento a partir dessas três notas, entendeu? E aí um jeito que a gente tem de tocar é pegar uma música que tem essas letras em cima da letra da música, né? As cifras em cima da letra da música, e a gente pega essa base, que é o acorde, a gente desconstrói de acordo com a música que a gente está tocando. Então, dependendo da música, vai ter um outro jeito de tocar, né? É claro que hoje eu só estou mostrando como é que se faz isso. Primeiro a gente tem que aprender a montar esses acordes e depois a gente desconstrói e faz isso. É o que o pessoal do violão geralmente começa aprendendo. O que eles aprendem? Sei lá, Dó maior é a posição X. Então, Dó maior você faz plan. Aí depois o Ré menor você tem que fazer outra posição, plan, entendeu? Eles aprendem desse jeito geralmente, eles não aprendem no partitura, né? Se você estudar um pouquinho de violão, você aprendeu desse jeito. Você lá, Dó maior é assim. Então quando você vê o C, você tem que fazer plim. Quando você vê o D, M, tem que fazer plim. Eu aprendi só com cifra, na verdade. Então, mas qual é o problema do violão? Qual que é a minha crítica com os professores de violão? Você aprende só a posição, mas você não aprende como é que se constrói, sabe? Exato. Você aprende só que a posição é ali e quando você vê o C, você tem que fazer isso, né? Então a gente não aprende a filosofia. Eu aprendi, era o que eu te falei aquele dia, que tinha o popular, que era em Isso. cifra, e o clássico, No violão? que era compartilhado No no piano? violão. No violão. Ah, Você podia escolher Isso. se você queria aprender violão popular ou clássico. então, Se fosse clássico, era com partitura. mas Se fosse popular era era cifra. o que acontece? Aqui no nosso curso, a gente a gente tenta abranger uma quantidade de conhecimentos maior possível. é isso, o maior possível. E aí, no piano também acontece a mesma coisa. A gente pode aprender no clássico, que é o quê? Ler no partitura, que a gente já fez alguns exercícios, e o popular, que é ler as Eu não cifras. sabia, eu achei que o piano era só na partitura. A maior parte dos professores de piano ensinam com partitura. É. Mas aqui a gente vai ter umas experiências também com cifras, tá? Teclado usa mais, né? A cifra. Teclado usa com certeza cifras. Eles tocam a melodia da mão direita tocam lendo partitura na mão direita e a mão esquerda eles colocam os acordes, por exemplo. Entendeu? Geralmente é assim, não necessariamente é dessa forma. Bom, deixa eu ver que horas são. Ótimo, temos 10 minutinhos. Então, assim, de conteúdo teórico é isso. Agora, nesses 10 minutinhos, a gente vai praticar fazer alguns acordes, tá?